Ana. Iniciamos a gravação. Pronto. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Me apresentar, primeiramente, eu sou Mário, bibliotecário da São Judas, que faz parte do Grupo Ânima, essa rede de bibliotecas, né? E trabalho em uma das bibliotecas universitárias, a São Judas, São Paulo. A gente está com essa proposta cultural literária das bibliotecas para o público interno e externo das ações culturais. Eu acho importante a gente expressar, através da leitura literária, poesia, música e expressão cultural, as formas literárias como as contações de histórias, que também são verdadeiras artes, né? Então, a biblioteca hoje, eu acho que se inova não somente como espaço de leitura, mas também um ambiente cultural, aberto às práticas culturais literárias diversas. É interessante a gente ver esse movimento na biblioteca universitária, que anteriormente não tinha. A biblioteca universitária se reinventa aos poucos, abrindo as portas para o conhecimento para a comunidade geral, tanto para o público interno e externo, alunos e professores. É isso que a gente faz nessas ações. Chama a comunidade para dar acesso à cultura a todos, né? E mesmo as universidades privadas fazendo esse movimento é interessante. Minha proposta no início do ano era que essas ações fossem presenciais, trazer a comunidade para dentro da biblioteca. Mas, com a pandemia, se tornaram ações virtuais, agregando um público diverso, geral. Até a gente abarcou um público do Brasil inteiro. Então, foram muitas ações durante o ano. Essa é mais uma. A gente teve cordel, a gente teve oficina de poesia, a gente teve bate-papo literário de Machado de Assis, a gente teve palestra de editoração do livro. E agora a gente tem, mais uma vez, um bate-papo literário com Gabriela. Eu quero começar agradecendo a Gabriela, que é uma maravilhosa contadora de histórias, que divide conosco seu maravilhoso dom. Trabalhamos em parceria no SESC durante aproximadamente uns 5 anos e sabendo do seu talento e seu trabalho, porque eu sei de perto, né? Ela encanta e canta com as suas histórias. Aí surgiu a ideia de convidar ela para compartilhar um pouco do seu trabalho cultural de incentivo à leitura. Então, espero que todos vocês gostem. Fique à vontade. A gente tem espaço no chat para perguntas. Gabriela vai iniciar a apresentação. A gente vai ter link de formulário de certificado também. E Gabriela tem uma surpresa para vocês, que está o lançamento do e-book dela hoje. É um prazer estar participando desse lançamento. E no final da apresentação, a gente deixa um espaço para dúvidas. E muito obrigado, Gabriela. Só gratidão por você estar aqui hoje. E obrigado a todos. Sejam bem-vindos. E, Gabriela, quando quiser, a gente pode começar a apresentação, né? Ok. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, do Mário, da Rede de Bibliotecas Ânima. É um prazer enorme estar aqui para mim, especialmente hoje, pessoal. Mas antes eu vou dar meu boa tarde. Tem que ser de praxe, para animar todo mundo. É assim, ó. Boa tarde! Sentiram a energia? Muito bem, muito bem. Então, gente, hoje é dia 29 de outubro e é um dia especialíssimo porque é o dia que se comemora o livro e a biblioteca. Em 1800 e bolinha foi o dia em que houve a abertura, digamos assim, da Biblioteca Nacional, criação da Biblioteca Nacional, que antes os primeiros livros que vieram para o Brasil com a família... muito obrigada! Com a família portuguesa, família real portuguesa, ficaram num depósito, né? Se eu não me engano, na Ordem Terceira do Carmo, no Rio de Janeiro, uma coisa assim. E só depois de um tempo, eles chegaram aqui em 1808, vocês lembram da aula de história, eles foram transladados, então, para o local onde foi aberta a Biblioteca Nacional, que é considerada a maior da América Latina, né? E uma das maiores do mundo. Tem um acervo, assim, fantástico. Muito bem, pessoal. Então, eu vou começar aqui dando a vocês as boas-vindas. E, para mim, vocês podem ficar com as câmeras ligadas. Eu gosto de olhar vocês, tá? Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso. Eu estou aqui, ó, mais inchada do que um sapo de tanta satisfação, viu? Estou assim, ó, gordinha, gordinha de tanta felicidade. Mas vamos lá começar, viu? É uma honra ter vocês todos aqui, inclusive a minha sogrinha, Dona Nancy. Vamos lá.
Me esquece. Vamos cá. Aqui. Ela falou aí, dona Nancy. Eita, Gabi, também. É com muito prazer, viu, Gabi? Obrigada, dona Nancy. E um pouco até de vaidade de ter uma nora igual a você, com a sua qualidade, viu? Oh, obrigada, dona Nancy. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui. You're sharing, ok. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Está todo mundo vendo? Sim, Gabi. Sim, Gabi. Muito bem. Então, nessa ação bacana das bibliotecas Ânima, ação cultural valiosíssima, coube a mim falar sobre a arte de contar histórias e o incentivo à leitura. E eu vou, antes de entrar mesmo, mostrar para vocês um pouquinho da minha estreia como contadora de histórias. Primeiro, uma pergunta. Vocês acham que vocês são bons contadores de história? Que vocês são contadores de história? Vocês acham? Cristiana olhou assim, mais ou menos, Cristiana. Célia? Célia tem os dons. A história com o corpo, com a dança, mas é uma paixão. Eu sempre sonhei ser contadora de história assim, como você. Mas aí, com a dança, né, eu enrolo a história. A professora Paula disse que às vezes é. Deixa eu ver. Maria Cecília disse que é péssima. Miriam não. Simone não. Osana disse que está com problema, não consegue abrir. Não tem problema. Ó, hoje eu digo a vocês que vocês se enganam. Vocês todas são contadoras de história. Sabe por quê? Vou mostrar a vocês um contador de história fantástico, que vocês não vão nem acreditar. Olha para cá. Sabe o que é isso? É um rolo de papel higiênico. Esse está novinho, viu? Está magrinho assim, porque é daqueles mais baratinhos. Mas veja bem, um rolo de papel higiênico consegue contar histórias. Vocês acreditam em mim ou acham que é conto da carochinha? Eu vou dizer a vocês. Se eu dissesse para vocês agora, cada um, imagina, na imaginação, que vocês vão pegar esse meu rolo de papel e cada uma vai pegar quantos quadradinhos, esses quadradinhos marcados, quiserem, tá? Mas eu já vou dando a dica, não peguem muito não, viu? Porque senão a história complica. Aí eu imagino, por exemplo, eu que sou esperta, já conheço a história, vou pegar só 3. Pego 1, 2 e 3. Não se preocupe que isso tudo vai ser reciclado, tá? Então, peguei 3 pedaços aqui. Aí vamos dizer que a professora Paula pegou quantos, professora? Pegou 2. Muito bem. Célia pegou quantos? Pegou 3. Ana Clara? Pegou 2. Muito bem. Então, veja bem, a quantidade de pedacinhos que você pegou são fatos que você vai ter que me contar sobre você, coisas que você acha mais importantes. Eu peguei 3 pedaços, eu vou dizer que as coisas mais importantes da minha vida são, em primeiro lugar, a minha família, juntando filhos e todo mundo, os meus amigos e a minha fé. São as 3 coisas mais importantes na minha vida e todos eles fazem o que eu sou. Aí, a professora Paula pegou 2. Me dê lá, professora, me conte sua história em 2 fatos. Bom, eu sou professora de gente pequena e de gente grande. Sou professora de crianças de 2 anos e professora do pessoal da pedagogia também. E adoro forró. Oh, maravilha! A Célia pegou 3, me dê 3 fatos. Me conte sua história em 3 fatos. A dança, minha saúde do corpo e da mente e uma vontade enorme de contribuir para a transformação do mundo. Opa! Ana Clara, você que pegou 2. Minha família, meus amigos. E meus cachorros. Vou colocar mais 1, 3. Tá Porque ótimo. cachorro também faz parte da família, né? Então são 2 mesmo. Sim. Vamos lá, tenho aqui. Miriam pegou 5. Miriam, tu se lascou, Miriam. Vem de lá, me conte a sua história em 5 fatos. Miriam tá chegando. Vem, Miriam! Vem, Miriam! Vem, Miriam, conte sua história, Miriam. 5. Minha família, meu noivo, minhas cachorrinhas, meus estudos e minha saúde psicológica. Tá
Tá vendo? Vocês acham que vocês não sabem contar história? Que conversa é essa? Contar histórias é uma coisa natural no ser humano. Quem que já se pegou aqui sabendo de um fato, ficando doido para passar para um amigo? Eita, fulaninho, tu viu aquele meteoro que passou aqui na Bahia ontem? Tu viu aquele meteoro que passou aqui nos céus da Bahia? Ela mudou. Não, me conte aí, pronto. Ó, a história nascendo. Então, aqui. Então tá. Mas vamos Desculpa, voltar aqui para gente. apresentação. Não, que isso. Vamos voltar para a apresentação, senão me perca, eu falo que só, viu? Pois então, eu, como contadora de histórias, nasci, creio eu, que quando eu nasci para esse mundo, né? Mas, na verdade, eu só fui entender que isso que eu já fazia naturalmente, que me chamava de tagarela, era contar histórias, em 2001, quando eu fui convidada para integrar um projeto de incentivo, de contação, incentivo à leitura, né, através das histórias, da música, da poesia. E aí isso foi em 23 de agosto de 2001, vai fazer 20 anos. E a minha amiga falou, vamos lá, Gabi, contar nessa creche aí, que fica num bairro populoso de Caruaru, chamado Salgado. Aí eu disse, rapaz, eu nunca contei história assim, não. Como é que vai ser? Eu não tinha a menor ideia, porque há 20 anos não era uma arte tão difundida aqui no Brasil. Eu não sabia nem como é que eu me apresentava, com roupa assim, eu preciso de uma roupa especial, eu preciso de uma maquiagem especial. Então, fui na primeira opção que eu tinha, a fantasia de Branca de Neve, e contei. E eu sei que, ó, à medida que eu ia contando a história, as crianças sentaram um pouco distante, não sabiam como se portar, porque também não eram acostumadas a receber as histórias. Eu me sentei no chão, e à medida que a história ia progredindo, elas iam vindo com as bundinhas assim, se arrastando, até que no final já estavam pegando na barra da minha saia. Eu lembro que uma das histórias que eu contei foi Os Três Porquinhos. E logo assim que terminou a história, que as crianças me deram esse abraço que vocês estão vendo aí, e lascou, bicho. Virei contadora de histórias. Era jornalista, virei contadora de histórias. Mas vamos adiante. Você já sabe que todo Os mundo... slides, Gabi. Perdão. Oi. Dizer, a gente não está visualizando os slides. Ah, não está visualizando, não, peraí. Já falou aqui. Vocês não viram o meu abraço? Aí também é danado, peraí. Deixa eu abrir aqui. Porque eu esqueci de share screen. Foi, deixa eu ver. Pronto, agora estão Isso. vendo, né? Ótimo. Então, aí vocês estão vendo ali eu de Branca de Neve, sentada no chão, e aqui o abraço que carimbou para mim essa coisa de contadora de histórias, e eu acho que eu vou ser contadora de história até eu desencarnar. Mas vamos para frente. Esse é o meu livro, primeiro livro, Era Uma Vez, História de uma Contadora de Histórias. Ele tem um mundo de história bacana. Aí, a verdadeira história do cravo e da rosa, 7 anjos do arco-íris. A primeira a ser escrita foi O Galo Rouco e o Rato Esperto. Eu, uma vez, assisti um episódio, um desenho, alguma coisa assim, e me deu aquele estalo. Ih, rapaz, eu tive que correr para o computador e digitar. O processo de escrever o livro foi legal, não foi difícil, não. Foi um exercício de disciplina. Eu, todo dia eu me sentava em frente ao computador e ia escrevendo. É um exercício que você tem que fazer. O pessoal fala, para você escrever precisa de inspiração. Inspiração é a menor parte do seu trabalho como escritor. Eu digo a você, a maior parte é trabalho duro mesmo. É exercitar, é forçar ali a sua criatividade, a sua inspiração enquanto você está na frente do computador. Tem que se colocar todo santo dia. Quem quiser escrever um livro, a minha dica é essa. Pega aquela ideia bacana que mexeu com você, que ele arrepiou, se coloca em frente ao computador todo santo dia, naquele horáriozinho marcado. É feito o evangelho no lar. Marque aquele tempo com você, com a sua inspiração e deixe fluir. E como é que você faz para ter um livro publicado? Nesse meu caso aí, eu fiz os originais e busquei os caminhos. Entre eles foi entrar em contato com a CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, que é do governo do estado, e eles têm um conselho editorial. Eles analisaram ali o meu original e decidiram por unanimidade que era interessante, né, para a literatura infantil lá em Pernambuco. E aí eles publicaram. E começou aí, você não vai ganhar dinheiro, a menos que você vire uma J.K. Rowling, né, que é a autora de Harry Potter, ou coisa que o valha. Assim, então, nem pense, tá? É uma coisa muito bacana, a menos que você acerte na veia de um sucesso literário, é difícil você ganhar dinheiro com livro, mas é satisfatório. Assim, é uma coisa que você sabe que vai deixar, né? Uma coisa boa que você fez na vida, que foi
Aqui, no meu caso, eu escrevi. E a maioria dessas histórias eu escrevi aqui, na ilha de Itaparica, na casa da minha sogra. Entre elas, essa aí, O Presente da Sereia, que é uma história baseada em fatos reais. Mas, para você saber que fato real é esse, só lendo o livro, viu? Porque eu não vou dar spoiler, não. Vamos seguir. Sim! Eu também tenho esse podcast, que eu criei faz pouco mais de um mês, Encanto do Conto com a Cigana Contadora de Histórias, onde eu publico ali histórias variadas de todos os folclores, todas as civilizações, todos os tempos, coisas que eu vou achando interessante e vou publicando, porque eu acho importante você resgatar esses contos antigos, né? Eu vou falar já dentro de um instantinho sobre a importância da tradição oral, né? A importância das narrativas. Mas por hora vocês ficam aí, ó, com o meu podcast, tem aqui o QR Code para vocês escanearem, ou então vai lá no Google e digita Encanto do Conto da Cigana Contadora de Histórias, e vocês vão poder ouvir isso aí, ó. Não estou ouvindo. Nós não estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo, não? Não estava ouvindo. Ah, bom. Então, vocês vão ouvir ali um pouco do folclore mundial, da arte de contar histórias, eventos literários e coisas interessantes de incentivo à leitura. Bom, o programa de hoje, eu queria perguntar a vocês, daqui a pouquinho, para que servem as histórias? Espera aí, segura aí. Do homem das cavernas até nós, para localizar que a arte de contar histórias é uma coisa tão antiga quanto a humanidade. A importância da tradição oral, o poder das histórias, os benefícios da contação de histórias, o que faz um bom contador de histórias, ler ou narrar, que história escolher e onde encontrar as histórias. E no meio disso aí eu vou mostrar para vocês umas ideias bacanas para você poder contar essas histórias. Mas vamos lá. Primeiro de mais nada, para que servem as histórias, pessoal? O que vocês acham? Serve só para ensinar algum ponto, alguma disciplina? Serve para matar o tempo enquanto o pai não chega para pegar a criança? Serve para fazer uma criança dormir? Serve para... Serve para a gente viajar no tempo. Oi, Juliana? Serve para a gente viajar no tempo. Ah, perfeito. Perfeito. O que mais, gente? O que mais que vocês acham? A história serve para mexer com as emoções. Primeiro, do contador, né? O contador, aquela história tem que dizer alguma coisa para o contador. Se o contador não sente emoção, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. E a história mexe com essas emoções demais. Perfeita, Josefa. Perfeita. Professora Josefa Rizomar, nossa verdadeira contadora de história. Sou sua fã. Obrigada. É que eu também gosto de contar história. Eu tenho um projeto que é a Carroça da Leitura, onde eu levo a leitura Rizomar, nossa da zona rural. de contadora de história. Maravilha! Já fiquei fã. Quero trocar contatos. Com certeza. Osana, falou aí? Não? Quem mais falou? A Miriam falou aqui no chat. Mais alegre. O adulto também voltar a ser criança. Verdade. Perfeito. A Miriam falou no chat. A história mexe com a nossa imaginação. A Roberta disse que é para alegar alguém. Maravilha. Vocês gostam de ouvir histórias? Gosto. Maravilha. Ok. Vamos continuar aqui. Muito bem. Para que servem as histórias? Vocês falaram aí, para alegrar, para fazer viajar, para lembrar a gente de quando a gente era criança. Muito bem. As histórias têm uma série de serventias além dessas. As histórias educam, não é verdade? Porque a Fania Abramovic, ela falou num livro bem bacana chamado Gostosuras e Bobices, que a literatura as histórias têm esse poder de passar uma série de conteúdos que você nem percebe que está aprendendo em forma de histórias. Quem nunca ouviu falar aí daquele conto O Homem que Calculava, né? Do Malbatar Han? Ele passa ali fundamentos de matemática fantástico que você nem se apercebe.
Então, as histórias têm essa função também. Mas eu creio que o princípio mais assim, apropriado para você colocar como utilidade das histórias é divertir. Divertir é o que a Josefa falou, é emocionar. Primeiro o contador de história e depois quem vai ouvir. E a gente está precisando tanto disso, né? De nos reconectar com essa alegria. A Cleo Busato, não sei se vocês conhecem, é uma grande escritora e contadora de histórias. Ela falou isso aí, ó, que o conto da literatura oral serve a muitos propósitos. Começa pela formação psicológica, intelectual e espiritual do ser humano. Estudiosos falam que as crianças, quando ouvem os contos, elas conseguem, através daquele mundo ali, mais ou menos colocar em ordem o seu próprio mundo que está começando. Elas ainda não têm aquele caminho seguro, ainda estão tateando, ainda estão decodificando o mundo em que elas vivem. E através das histórias, daqueles exemplos vividos nas histórias, elas percebem mais ou menos em que gavetinhas psicológicas ou cerebrais colocarem aquelas informações. Isso é um processo fantástico que a gente nem percebe que vai acontecendo. Então, aquelas histórias que os nossos pais contavam, pelo menos os meus me contavam, não sei se é vocês também, elas tinham essa função, me colocava nessa segurança de começar a compreender o mundo e também aquele chamego, aquele aconchego, né? Aquele momento em que o adulto dá uma pausa no seu cotidiano e está ali todo para você, com aquele carinho da entrega da história, né? Que quando você entrega uma história, você também entrega um pouco de você, né? Do seu carinho, do seu amor. Bom, do Homem das Cavernas até nós, eita, arte antiga, desde os primórdios da humanidade, bastava, como dizia o Mestre Jesus, ou disseram que ele dizia, bastava estarem dois ou mais e ele estaria ali no meio deles. Então, basta ter no mínimo duas pessoas que chega o terceiro, que é o contador de histórias, que pode ser um ou outro. É uma história antiquíssima. Dá uma olhada nesse slide aí. O que vocês acham que esse homem está fazendo aí, está falando? Esses desenhos pictográficos aí. Pintura rupestre e tal. Está contando uma história sobre aqueles animais. Perfeito, Graziela. Eu creio mesmo que ele está falando ali, ele deve estar se gabando. Gente, vocês não imaginam! Hoje a caçada foi fenomenal! Consegui pegar um bisão fantástico! Vamos ter comida pelos próximos 15 dias! E o povo, oh! Então, desde aquela época, juntou ser humano, junta história, nasce o contador de histórias. Então, é isso, gente. Desde os primórdios, como eu estava falando para vocês, tem um contador de histórias, professor e educador chamado Michael Berman, que escreveu um livro interessantíssimo que chama O Xamã e o Contador de Histórias. Infelizmente, não tem em português ainda, né? Ficou em The Shaman and the Storyteller. E ele fala justamente isso, que as histórias são antigas e são as primeiras formas de comunicação, de registro, até mesmo de educação e, por que não dizer, de cura, né? Porque as histórias elas também podem curar. Elas curam psicologicamente, emocionalmente. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. A importância da tradição oral. Quem não lembra do seu passado, como é que caminha com segurança para o futuro? É complicado. Então, há gente que diz que a tradição oral é coisa de gente letrada. Vocês acham isso? Duvido. Senão vocês não estariam aqui comigo. Ou, por outro lado, professora Graziela, professora Paula, será que a tradição oral é um rico repositório, um rico arcabouço, baú de cultura e sabedoria popular? Os eruditos, pelo menos grande parte, está olhando com mais carinho para as histórias, porque as histórias, elas nos contam muito sobre os povos, sobre a identidade cultural verdadeira, original de um povo. Quer saber, por exemplo, como era o povo europeu, o povo alemão do século, sei lá, século XVI ou século XVII? É só você ir lá nas histórias, nas Märchenbuch, das histórias originais que depois foram compiladas pelos irmãos Grimm. Você quer saber como eram as histórias contadas na França, na corte francesa? Vai ler Charles Perrault, né? Vai ler até... O senhor tem alguma coisa? Não, tem um outro escritor também, muito interessante, que traz essas coisas antigas. Dizem que, inclusive, a Ilíada e a Odisseia, do grande Homero,
na verdade, elas se originaram como poemas contados oralmente, e depois que formaram essa grande obra que chegou até os nossos dias, né? E como é que vocês acham que as pessoas antigamente, antes da invenção da escrita, se comunicavam? Claro que tinha que ser pela fala. É o nosso primeiro veículo de comunicação. E é uma coisa importantíssima quando a gente traz isso que é a nossa bagagem, que define o que nós somos hoje, que é tudo isso que vem por trás de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente traz isso para os nossos filhos, não como um peso, mas como uma coisa já mastigada, já que ele pode partir dali fortalecido, porque ele já vem com essa bagagem, ele sabe de onde ele veio. As antigas tribos africanas tinham seus griots, eu tenho aqui uma ilustração aí, o griot africano, que é um xamã, que é um contador de histórias, que é um feiticeiro, por que não? E ele contava ali às crianças histórias do início do mundo, de como era a vida deles antigamente, em esse ou outro canto ali da África, né? Também os egípcios faziam isso. Então, essa coisa da tradição oral, não só as tribos africanas, mas as tribos indígenas até hoje fazem isso. Elas levam as suas histórias, os seus costumes, as suas leis adiante para os seus antepassados, para os seus descendentes, para que não se perca essa identidade, para que não se deixe de saber quem eles são e de onde vieram. Isso é importantíssimo. E as 12 tribos de Judá, as tribos, né, judaicas, como é que compilaram essas histórias todas que formam o Velho Testamento? Tudo tradição oral. Então, o que a gente tem hoje, essas coisas antigas, elas vieram pelos nossos antepassados pelo conto. Uma pessoa contando para outra e assim vai. E, claro, sempre aumentando um ponto, porque senão não seria um contador de histórias. Aí, não sei se vocês conhecem esse cara fantástico, é um ativista, o Davi Yanomami. Ano passado ele ganhou até um prêmio. Essa foto que vocês estão vendo aí foi da cerimônia, né? Right Livelihood Foundation. Ele ganhou é o Prêmio Nobel Alternativo, dito assim, que também é dado pela Academia Real Sueca, a ativistas que se destacaram. Ele tem se destacado muito pela luta de proteção ao seu povo e também aos direitos indígenas, como, né, em geral. E ele falou uma coisa muito bacana que, para mim, marcou muito, que ele fala isso aí: os brancos desenham suas palavras porque o seu pensamento é cheio de esquecimento. Então, como é que a gente espera caminhar seguro em direção ao nosso futuro se a gente não se lembra do nosso ontem? Isso é complicado. Nós somos o que somos como resultado de todo esse passado, de todo esse pessoal que vem de trás da gente, dos nossos avós, bisavós, tataravós, daquele povo que a gente nem sabe de onde veio, lá da longínqua África, talvez, ou talvez lá os aborígenes, Nova Zelândia, ou os ciganos lá da antiga Índia. Mas isso tudo faz a gente ser quem a gente é, porque ninguém aqui é filho de chocadeira, ninguém nasce ao acaso, feito uma ameba que se divide. Não, nós viemos aqui e temos todas essas raízes por trás de nós, e é importante que a gente não se esqueça disso, porque isso nos fortalece. Seguindo em frente. O poder das histórias. As histórias têm uma série de benefícios, como vocês falaram lindamente. Entre eles, um dos que eu acho mais bacana, eu tive a chance de ver quando eu fazia minhas contações de histórias lá em Caruaru, que uma vez nós fomos visitar um abrigo, né, para idosos, a casa, se eu não me engano, São Francisco, e lá eu vi quanta gente lá sem receber visita nenhuma, né? Os filhos deixam lá e simplesmente relegam ao esquecimento. E eu via como eles voltavam à vida, os olhos se animavam, não só pela chance de ter alguém ali escutando, né, eles, mas também uma chance de uma pessoa estar ali dedicando um tempo a eles. Isso se chama entrelaçar de gerações, um termo que eu achei lindo. Olha lá, ó. O contar e ouvir histórias entrelaça gerações, possibilita a troca de experiências, saberes e, mais importante que tudo, afeto, porque a gente precisa de afeto. Nós não somos peças sozinhas. Eu acredito muito na teoria de Gaia, não sei se vocês já ouviram falar, que cada pessoa é uma peça nessa grande engenhoca chamada planeta Terra, o universo,
como queiram, e cada um de nós está entrelaçado ao outro, nós não somos folhas ao vento. Então, o que um faz lá na Conchinchina vai ter efeito aqui em nós, aqui no Brasil, né? E é importante isso, o afeto ao próximo, a empatia. Nós não somos sozinhos, nem um homem é uma ilha, já dizia John Bon Jovi. Muito filosófico. Gabi, a Liliana perguntou: o que significa esquecimento? Esquecimento? Ela falou, sim. Eu acho que ela falou em espanhol aqui. Olvidar. Ela colocou aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi. Ai, cadê o chat? Bueno. Não estou conseguindo acessar o chat, não. Acho que é esquecimento mesmo. É esquecimento mesmo. Ah, é porque ela falou Farfal, minha amiga de Argentina. ¿É ela? Liliana Farfal. Sí, sí, me quedé con esa duda y quería preguntar porque no me cerraba la frase, sino. Ah, Lili, es un placer tenerte aquí conmigo. Essa contadora fantástica, Liliana Farfal, é abençoada. Es una mujer muy especial. Bueno, placer escucharte, Gaby. Precioso. Oh, gracias, cariño. Entonces, yo he dicho que es muy importante que no nos olvidemos de repasar los cuentos de una generación para la otra, porque eso nos hace más fuertes, porque nos enseña a dónde podremos llegar y de nuestras raíces, creo yo. ¿Y tú qué acreditas? ¿Crees que eso es verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. No, la frase era en relación con el cacique, que hablaba de que los blancos, dice, los blancos enseñan sus palabras porque su pensamiento es cheio de esquecimiento. Está lleno de olvidar, que se olvida muy fácilmente, que es más o menos eso, ¿vale? Gracias, muchas gracias, no te molestamos. Es un placer. Bueno, seguindo o poder das histórias, vejam só que imagem linda, gente. Quantas vezes vocês pararam, pergunta agora, as pessoas que vocês têm na vida ainda, as pessoas de idade, como eu tenho aqui a minha sogra Nancy, que fez 90 anos, e perguntaram a eles histórias da vida deles, como é que era o seu tempo, como era você como criança. Gente, isso é uma experiência fantástica, uma experiência humana fantástica, para a gente se ligar que esse mundo moderno nosso, ele é um mundo ilusório, tá? A gente não se torna mais humano porque temos um computador, um celular. Não, a gente é humano porque a gente carrega dentro de nós um coração capaz de amar, de se enternecer, de simpatizar com uma pessoa que sofre. E isso não muda. A gente tem o mesmo sentimento, seja no século I antes de Cristo ou agora, em plena época pós-pandemia, quase, quero crer eu, né, que a gente está mudando também, essa pandemia nos deu uma freada geral e meio que está nos lembrando que há coisas mais importantes do que a gente convencionou colocar como vida moderna, né? Essa coisa de ter que sair para o ambiente de trabalho, ter que estudar, não, você tem que viver, tem que viver. Bom, vamos lá. Será que tem espaço, gente, hoje nesse mundo louco nosso, onde a gente convive com essa realidade de prazos? Eu tenho que entregar isso, é o ter. Tenho que entregar isso, tenho que fazer isso. Será que a gente tem tempo para dar uma respirada, parar, sentar, ouvir ou contar histórias? O que vocês acham? Temos ou não? É necessário para dar continuidade à nossa existência, né? Para a gente continuar vivo, para a gente continuar existindo e nos relacionando com o outro, e temos espaço para criação, né? Para imaginação, né? Tanto de outros mundos possíveis, né? A utopia mesmo, para que a gente possa caminhar, né? Perfeito, professora Paula, perfeito mesmo. É isso, a gente tem que arrumar tempo, pessoal, para nos relacionarmos dentro de casa, especialmente as mulheres com filhos, estão enlouquecidas, porque elas têm que dar conta do trabalho de casa, do trabalho, do próprio trabalho, né, do escritório, da escola, ou de que seja, dos meninos, da família, dos bichinhos, das plantas, então é uma loucura, só que a gente tem que arrumar um tempo, né,
para não dar conta só do que a gente tem que fazer, mas também das pessoas. Gente, a vida é isso, é a pessoa que está ali do seu lado, porque ninguém foi colocado por acaso nesses grupos familiares. Eu acredito muito nisso. A gente é colocado nesses grupos aí para aprender com eles. E quer aprender? Quer aprendizado mais gostoso do que esse de ouvir e contar histórias? Sigamos. Benefícios da contação de história. A gente vem falando aí que é você passar conteúdos na escola, sim, mas é mais importante que tudo, eu creio que é fortalecer os laços, que é a gente sedimentar essa coisa importante de pessoa a pessoa, que a gente precisa mais do que tudo, porque a gente não é máquina, nós somos seres humanos. E aí, ó, a cigana contadora de história. As histórias promovem uma sensação de bem-estar, especialmente se ela tem um final feliz, que nos deixa assim, ó, o resto do dia flutuando. Aumenta a disposição das crianças em comunicarem seus pensamentos, porque elas vão se enxergando ali nas histórias. Eu estou colocando crianças aqui porque eu imagino mais ou menos que vocês estejam trabalhando com esse público, mas isso é válido para qualquer público, gente. Quando você se disponibiliza a ouvir as pessoas, a contar, elas meio que se desarmam e também tendem a se comunicar com um pouco menos de resistência. Encoraja a participação ativa, e começa a contar uma história numa sala de aula para você ver que no instante, professora, eu também tenho um gato, eu também tenho um cachorro, professora, minha mãe também faz isso. O ser humano quer participar, isso é natural da gente. Claro, tem os que são bem tímidos e vai ter uma dificuldade maior, mas aos pouquinhos vão se abrindo até sentirem que o caminho é seguro. Aumenta a proficiência verbal, que criança que lê, pessoa que lê no geral, eles constroem um vocabulário mais rico, mais variado, e eles não só conseguem se expressar verbalmente melhor, mas também escrever melhor. E, gente, a gente precisa de gente que escreva melhor, viu? E quando você abre seus horizontes dessa forma, com a escrita, com a leitura, você também se torna mais capaz de fazer boas escolhas. E a gente precisa de boas escolhas, com certeza. A gente não pode ser massa de manobra. Massa de manobra é o pessoal que é ignorante, que não, como diz aqui o pessoal da Bahia, sabe de nada inocente. Não pode ser assim. As histórias encorajam o uso da imaginação, da criatividade, porque com as histórias tudo é possível, como a professora falou no início. Elas nos permitem viajar para lugares os mais longínquos e fantásticos possível, por exemplo, Xangri-Lá, terra magnífica, sem nem sair de casa. Eu estou aqui sentada no meu banquinho, estou passeando em Xangri-Lá, ou estou lá no topo do Himalaia, não estou nem sentindo frio. Que beleza, as histórias são mágicas. Encoraja a cooperação, porque as histórias quebram barreiras. E as crianças, ao verem essa quebra de barreiras, elas vão se desarmando. E eu estou falando, mais uma vez, não só crianças. Essas atividades também servem em empresas, naqueles momentos, naquelas vivências, né, que tanta gente gosta de colocar para os funcionários. Funciona mesmo, gente. Realça a habilidade auditiva, sim, porque você aprende a ficar quieto, pelo menos por um tempo, escutando a história. Porque você está curioso, quer saber como é que a princesa vai sair daquele imbróglio, quer saber se o dragão vai acabar devorando todo mundo, ou será que o príncipe conseguiu acertar o dragão? Entende? Então você vai querer ouvir e para isso vai se educar. Eu tenho que esperar aqui, quietinho, senão eu não vou saber o final da história. O que faz um bom contador de histórias? Será que é aquela roupa mais bonita, brilhosa, cheia de paetês e lantejoulas? Novinha do tempo de lantejoulas, hein? Mas vamos lá. Será que é aquele contador de histórias bem maquiado, que tem uma voz bem impostada, que lembra com perfeição a abertura e o encerramento da sua história, que tem uma voz linda na hora de cantar? Será? Que nada, minha gente. O que é que vocês acham? O que é que faz um bom contador de história? Pessoal, vocês estão ouvindo? E aí, o que é que faz um bom contador de histórias? Deixa eu ver. Cristiana. Chama atenção para si. Você tem de ter aquele malabarismo, né? Para chamar a atenção e a criança ficar com você ali, sentir o que você sente. Ou pelo menos você tocar em algo que ela vai
transpassar para o mundo que você quer que ela esteja, da imaginação. Eu acho que o entusiasmo também ajuda bastante. Sim, alegria. Alegria. Ele provoca as emoções, né? Isso, a provocação, né? Várias pessoas comentando aqui, prende atenção, vários fatores, entonação, saber a história, a Cristina falou, estimular a participação, aguçar a curiosidade, Nayara falou, a Cristiana falou contextualização, Ana Clara, amar que faz. Tocou no âmago do ser, Ana Clara. O amor, né? De contar, não só falar. Isso tudo que eu estou conversando com vocês, pessoal, muito grata aí pela participação. Tudo isso que eu estou conversando vai ficar não só na gravação aqui, mas também no presente que eu vou dar para vocês ao final dessa sessão. Então, vocês vão levar para casa esses pensamentos aí para vocês, a partir daí, não sou dona da verdade não, tá? Isso são meus pensamentos e a partir daí vocês elaboram os seus de acordo com a sua experiência, tá bom? Mas o que faz um bom contador de histórias, no final das contas, é contar com o coração. Só isso, você não precisa de mais nada. É você ler aquela história, ela lhe comover a tal ponto que você precisa colocá-la para alguém e você vai colocar com carinho, sentindo carinho por aquela pessoa que vai receber o seu presente. Porque contar uma história é dar um presente valioso. E a Fania Abramovic, gente, só recentemente eu fui descobrir que ela já desencarnou em 2017. Contadora de história, escritora, assim, uma estudiosa do assunto, fantástica. Ela tem esse livro, ela tem vários livros, entre eles esse que eu relaciono até na bibliografia que eu recomendo a vocês, que é o Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, em que ela faz essas meditações sobre a arte de contar histórias. E ela fala que, entre as várias recomendações, eu destaquei essas 3 que são importantes, ainda mais quando a gente fala de incentivo à leitura. O primeiro é preparar o início e o fim, né, até para guiar você. Você que não tem muito costume de contar história, como é que eu vou contar uma história? Você precisa de um ponto de partida. Você pode procurar no Google várias fórmulas. No tempo em que os animais falavam, no tempo do ronca, no tempo do que meu avô era um menininho, assim como você, ou no tempo em que os bichos ainda viviam na terra e viviam em boas atitudes com o homem. Você que vai procurar, né, no Google tem uma coleção fantástica, ou nesses contadores de história que eu vou relacionar para vocês depois, uma fórmula que seja a fórmula certa para você. Para mim varia, eu nunca decoro, né? No começo até que eu estudava, mas na hora H eu digo a você que a energia sua com a energia do público faz uma química, assim, uma mágica que muda tudo. O que você se programou para contar, da forma que você se programou, digo a você, fica outra coisa, é muito dinâmico. Mas voltando para cá, você tem que contar a história no ritmo e no tempo certo. Não tem coisa mais chata, me perdoe quem é religioso aí, do que esses discursos de igreja. Quando o padre começa a ler, naquele tempo, Joaquim, José, Ana... Gente, infelizmente, já começa a ficar morrendo de sono. Ele tem que contar sentindo aquilo ali, enxergando aquilo ali, contando no ritmo. Naquele tempo, Jesus, Maria, José... Você tem que dar vida aos personagens, à sua história. Isso aí você vai treinando, aos poucos vai pegando isso de uma forma até natural para você. E uma coisa importantíssima, esse segundo item aqui, evitar descrições imensas. Você tem que deixar que a pessoa que está lhe escutando tenha o benefício da imaginação. Ela precisa dessa viagem. É importante para que ela se conecte com seus processos internos imaginativos. Isso é muito importante para ela como pessoa e tal. E o terceiro ponto aí, quando a gente fala de incentivo à leitura, é mostrar à criança ou à pessoa que está ouvindo essa história que aquela história veio desse livro. Aí eu falo assim, gente, eu vou contar para vocês a história do galo rouco e o rato e o galo, o galo rouco e o rato esperto, que vieram aqui desse livro aqui. Era uma vez. Olha aqui, aí eu mostro a ilustração. Vê que bacana. O que vocês acham que aconteceu aqui? Olha só a cara do galo.
que está acontecendo com o galo, pessoal? É importante que você envolva eles no início para que eles comecem essa viagem junto com você, porque existe um convite tácito, um convite mudo para que eles embarquem nessa viagem. E acontece justamente nessa hora que você fisga a atenção deles. E aí, o que vocês acham que aconteceu aqui nesse ponto da história? Olha aqui a carinha do galo. Quando as crianças respondem, pode ter certeza que elas já embarcaram contigo nessa viagem gostosa. Vamos lá. Ler ou narrar? Muita gente tem essa dúvida. Ler tem seus benefícios, assim como narrar. O Malbataan, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, ele escreveu para mim, como se fosse uma bíblia sobre o assunto, que ele estuda longamente e dá detalhes e fala sobre a leitura, que ela é muito importante para você não perder as coisas mais bonitas que o escritor criou, né? Que são aquelas expressões, uma poesia, uma musicalidade nas palavras que ele escolheu, que você perderia se fosse narrar, porque a gente não é robô para estar memorizando e estar contando a história. Isso é impossível. Alguma coisa você vai esquecer. Então, quando você lê, você não vai esquecer. Tem uma obra do Jorge Amado, que é o Romance da Andorinha Ciá e o Gato Malhado, que é poesia pura. E você pode até contar a história, mas o mais bacana é se você ler o livro, né? E você vai assim replicar as falas lindas que o Jorge Amado criou. E assim tem muitos outros. Tem Quem Soltou o Pum, da Blandina Franco, que é um livro fantástico que você tem que sair contando como está escrito, senão você vai perder justamente essas partes bem humoradas da história. Então, tem que sair lendo mesmo. Agora, o problema da leitura é a falta de entonação que se dá. Por isso que o bacana é você, sabendo que vai ler um determinado livro, você pega ele antes e vai marcando ali o ritmo, a mudança de tom, a fala dos personagens, de modo que você traga aquela leitura que você vai fazer mais viva para a pessoa que vai escutar. Senão vai se tornar uma coisa chata. Ah, vai ler, que troço chato, desanimado. Não, porque era uma vez uma fada que gostava de tecer escadas. Ih, gente, já perdeu o seu ouvinte, viu? Não pode ser assim. Ao passo que narrar, para mim, tem o grande benefício de ser um processo que vem de você, é um presente seu para o outro, porque você leu a história, você internalizou a história, tornou a sua, de certa forma, e vai fazer a entrega dessa história baseado nas suas experiências, de você, entende? Do que lhe é importante para outra pessoa que vai lhe ouvir. Isso é bastante importante, porém, tem que sempre se fazer esse link com o livro de onde você tirou aquela história, se você quiser fazer justamente essa ponte de leitura e livro. Mas se for só para fins de animar, de distrair, aí fica a seu critério. Nada disso que eu estou dizendo a vocês é lei, não, viu? São só indicações que podem ou não ser seguidas. Ó, você que é o contador de história, você que vai criar sua tradição. Ali, o que eu falei, o Malbataan, vocês já ouviram falar dele? Já ouviram? Eu sei que Mário não. Alguma coisa, né? Alguma coisa. Então, o Malbataan é um dos personagens mais interessantes da literatura brasileira. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Ler e de Contar Histórias, que, como eu falei para vocês, é muito rica nessas dicas para o contador de histórias. E ele fala ali, ó, que a leitura torna-se, de certa forma, obrigatória. Cadê? Ui, embora. Quando a beleza, essa beleza da narrativa, o interesse da narrativa não reside propriamente no enredo, né? Mas na forma suave e agradável pela qual foi escrita, no estilo do autor, na originalidade de suas frases, no encanto literário de suas expressões. Então, é importante que você preserve alguns livros. Isso aí você que vai definir que livro que você vai ler, que livro que você vai narrar. Agora, se vocês não conhecem quem foi esse Malbataan, talvez vocês conheçam aqui quem é o verdadeiro Malbataan, que é esse moço aqui, ó, Júlio César de Melo e Souza, um professor carioca, que, inclusive, ele faleceu no Recife em 1974, um ano depois que eu nasci, e na véspera de dar uma palestra sobre a arte de contar histórias. O Malbataan é um personagem criado pelo Júlio César de Melo e Souza.
esse professor de matemática, entre outras coisas, criou histórias fantásticas, usando, por exemplo, a matemática, como eu falei para vocês, o homem que calculava, e entregou para esse personagem famoso, Maupassant, a ponto das pessoas ainda acharem que Maupassant foi uma pessoa de carne e osso. Não foi. Ele foi uma criação fantástica do Júlio César de Mello e Souza. Se quiserem saber mais sobre ele, é só ir ali no maupassant.com.br, que tem, poxa, coisas lindíssimas sobre a arte dele, e a coleção de livros dele é história para você nunca mais ficar sem ter história para contar. E eu esqueci de falar para vocês no começo, antes de ir para lá, por que eu faço essa distinção entre histórias com E e histórias com H? As duas formas são permitidas. Não há lei nenhuma que me diga, você não pode escrever histórias com E. Claro que os eruditos, os acadêmicos, etc., preferem continuar com a norma culta, que é com H e I, mas, bicho, grandes escritores, por exemplo, como Graciliano Ramos, usou histórias com E. Quem sou eu, uma humilde contadora de história, para negar? Não, estou brincando. História com E, para mim, continua sendo as histórias fabulosas que o povo inventa, aquelas histórias que vivem na nossa imaginação, ao passo que as histórias com H seriam aquelas histórias verdadeiras, a disciplina que a gente estuda. Mas, no fundo, Vitor Vargas me disse hoje, meu companheiro, jornalista, que o grande Glauber Rocha disse que não importa, o que importa é que seja boa, que emocione. Então, gente, vocês escolham com E ou com H, sendo boa a história, não me importa como é escrita, eu quero que você me conte. Sigamos em frente. Alguns recursos para narrar as histórias. Quem tiver tempo pode confeccionar um avental, por exemplo, como esse, com os personagens, você pode fazer de TNT, né? Ou mesmo de qualquer outro tecido que você tenha em casa, os personagenzinhos de EVA, ou você pode comprar pronto já no Mercado Livre, tem um sem fim de ofertas. Você pode fabricar uma caixa de histórias como essa que você vê aqui do lado, até com seus alunos. Isso é um trabalho bacana. Bota assim, um grupinho, digamos, você tem 20 alunos, são quantas tarefas? São 5. Você tem que fabricar os personagens, cada um vai fabricar um personagem, cada grupinho fabrica um personagem, e todo mundo junto vai fazer a caixa. É uma história, é um artifício bacana, uma estratégia interessante. Temos aí, eu gosto de contar a história, às vezes, com a minha ciganinha, que é essa boneca feita de mulungu, por um grande mestre bonequeiro lá do interior de Pernambuco, ou então com um teatro de bonecos que você mesmo fabrica usando papelão, simples assim. Existem tutoriais até umas horas na internet que lhe ensinam a fazer. Esse bonequinho que eu estou usando aí é feito de caixa de pasta de dente. E a cabecinha, uma bolinha de isopor, o chapeuzinho da bruxa é de um rolinho de papel higiênico, né? O palitinho de picolé para fazer os braços e o palitinho de churrasco para fazer ali a extensão do boneco. Então, tudo isso você busca na internet, facinho faz. E é gostoso de fazer. Tem ali, do lado também, tem tipo flanelógrafo, não é flanelógrafo, não. Essa televisãozinha que você vai girando e as imagens vão dentro, girando também para contar uma história. Tem o teatro de sombras. Isso é uma caixa comum que você vai fazer esse recorte na caixa, né, quadrado, retangular, você que sabe, e vai colar um pedaço ali de papel manteiga. E ali as cortininhas foram de TNT, você faz seus personagens cortados no papelão e vem com uma lâmpada de boa potência atrás, iluminando enquanto vai contando sua história. É um recurso facílimo de fazer e resulta muito bem, as pessoas adoram. Criança, então, nem se fala. Teve qualquer recurso visual, criança viaja. Ô, E Gabi, Oi. Posso te interromper um pouquinho? Claro, Juliana. Juliana, agora, com esse período da pandemia, como as aulas estão acontecendo muito em casa, eu tenho 2 crianças, uma de 6 e uma de 10, de 11. Então, os livros que eles teriam que ler no colégio, a professora sempre separou por capítulos e eles teriam que sempre fazer um teatro ou uma encenação, qualquer coisa do tipo. E eu gosto muito de desenhar. Então, eu desenho as partes grandes, o castelo, as coisas grandes e o cenário, né? E os bonecos são as crianças que têm que desenhar e daí eles têm que contar a história, fazer um vídeo e mandar para a professora. Eu fiz todas as histórias dos livros que eles tiveram que fazer, então a gente desenhou.
Além disso daí, ainda a gente brincou, porque a minha menina é muito ligeira, ainda fez teatro aqui em casa para quem chegava. Caramba, Juliana, que experiência riquíssima essa sua. Eu tenho certeza de que se não fosse esse momento tão peculiar que a gente está vivendo, talvez você não se envolvesse tanto nessa atividade, que também se tornou prazerosa para você e para suas crianças. Imagino, puxa, que coisa tão bacana. Justamente essa ideia que você teve. Oi? Foi bem bacana mesmo. Puxa vida, que bacana, viu? Obrigada por partilhar. Então, essa ideia que a Juliana deu foi legal, e a gente tem esse teatrinho que vocês estão vendo aqui, não sei se está do lado direito ou esquerdo, para vocês, para mim está do lado direito. É simples demais de fazer, gente. Pega aquelas bandejas de frango branquinha que vem, recorta ali no meio, pega 2 palitos de churrasco, fura, pinta como quiser ali o pezinho do teatro, aí você pega, faz uma estruturazinha de outro palito de churrasco em pé, coloca as cortinas faz de papel, esse papel A4 mesmo, aí decorado, pode fazer de jornal, do que a sua imaginação desejar. E aí você já fez seu teatrinho e bota a criançada para desenhar os personagens. São essas colherinhas de festa de aniversário, ou como teve aqui o filme de Toy Story, que teve o Garfito ali. Ih, que ideia bacana! Bota a criançada para criar seus personagens e eles ficam ali horas entretidos, conversando com seus personagens. É uma riqueza, gente. É uma coisa muito bacana fazer isso com as crianças. É simples, é gostoso e dá resultados. Que história escolher? Depende. Quem é seu público, primeiro? Tem algum tema que está sendo trabalhado? Existe, por exemplo, algum conhecimento peculiar que você deva saber? Por exemplo, são crianças que estão acolhidas num lar para crianças, são crianças em situação de risco, são idosos, são pessoas hospitalizadas. Você tem que ter uma ideia de para quem você vai contar a história, para você saber que história escolher, né? Essas pessoas que eu estou escolhendo, que eu vou contar, elas são pessoas que vivem no interior, são pessoas que vivem da capital, porque você tem que levar elementos que meio que toquem um sino no coração delas, assim, que elas consigam se conectar, se familiarizar com alguma coisa para poder, então, a contação flui bacana, porque é difícil se você traz um assunto completamente aleatório e que foge da realidade deles, é difícil, você tem que fazer uma explicação boa no início para introduzir aquele assunto. Não que seja impossível, não é. Qualquer história pode ser contada, agora você tem que ter essa sinceridade, você tem que ter esse discernimento de apresentar a história antes, para que você familiarize o pessoal para o universo em que eles vão ser introduzidos. Existem, claro, estudiosos outros, e estudioso adora qualificar as coisas, classificar as coisas. Tem uma professora aqui da Bahia, que é uma contadora de história fantástica, Dona Beth Coelho, que ela criou uma lista, que ela publicou isso no livro dela, A Arte de Contar Histórias, se eu não me engano, eu relaciono tudo para vocês aí, que ela colocou as faixas etárias, vou mostrar para vocês. Mas antes, a Marie Shedlock, uma das primeiras contadoras de histórias, né, da modernidade, digamos assim, disse que o principal critério, aquilo que eu disse para você e a professora Paula falou, que a história tem que ressoar na gente. Então, o principal critério é aquilo ali. Você gostou da história? Se gostou, pronto, já é uma história contável. Então, o primeiro critério não é o ensinamento, a moral da história. Isso aí não funciona. O primeiro critério é se a história lhe emociona. Porque se não lhe emocionar, se não tocar fundo em você, quando você for contar, ela vai soar uma coisa falsa, que não vai lhe pertencer. Contação de histórias é também um pertencimento, uma entrega de uma coisa que é sua, que você vai dar para outra pessoa. Como é que você vai entregar uma história que não lhe pertence? Que você não tem laço nenhum com aquela história. Não é verdade? Então, vamos lá. Eu esqueci de colocar aqui. Então, a professora Beth Coelho colocou, tipo assim, crianças até 3 anos de idade. O adequado para elas são histórias com bichinhos. Crianças de 3 a 5 anos, histórias de bichinhos, mas você já pode colocar elementos mágicos, dragões e tal. Crianças a partir de 7 anos, histórias de fadas. Crianças a partir de 9 anos, histórias de aventuras, de outros mundos. Claro que essa lista ela não é fixa, nem pode ser, porque as pessoas não são seres lineares. Nós somos, assim, muito dinâmicos. Então, o que interessa a uma criança de 6 anos pode muito bem interessar uma criança de 10. Depende apenas da forma como você vai fazer a contação, a sua história, né?
Você não pode estar contando com a vozinha infantilizada que você iria usar, por exemplo, para contar para uma criança de 4 anos. Então, você tem que se adequar ao seu público, ainda que a história seja uma história, digamos, uma fábula de Esopo. Fábula de Esopo pode ser contada para qualquer público. Criança, adolescente, adultos, são histórias fantásticas. Quem não lembra aí da Raposa e as Uvas, né? Também cantada pelo mestre Reginaldo Rossi, pelo rei Reginaldo Rossi. Eu era a raposa, você era as uvas, mais ou menos por aí. Então, as fábulas servem para todos os públicos, né? Os mitos gregos, os mitos romanos, as histórias de heróis e as histórias da Távola Redonda. O folclore brasileiro serve para você contar para a criança. Claro, você não vai contar a história de Cuca para uma criança de 4 anos. Tem que ter muito discernimento e cuidado. Mas você consegue desenvolver aos poucos essa noção do que funciona para cada faixa etária. E eu digo a você uma coisa, uma dica já de uma pessoa que já passou por centenas de situações interessantes. Você vai fazer a sua contação de história, vai preparar a história que você quer apresentar. A minha dica é: prepare pelo menos uma ou duas ali de stand-by, porque se aquela, quando você chegar na hora, você olhar para as crianças ali, ou para os adultos, para quem quer que seja que for lhe ouvir, você sentir no âmago do seu ser que não vai funcionar, você tem aquela outra que sabe que vai ser a história certa. Porque, como eu disse, é um momento de magia, olho no olho. Quando você olha para o seu público, existe não sei o quê, né? Que aí você sabe exatamente qual a história que eles precisam ouvir naquele momento. E é bom que você tenha essas suas histórias, até anotadinhas no papel, se você preferir, não tem problema nenhum para contar na hora H. Vamos lá. Onde encontrar as histórias? Em todos os lugares, mas facilmente nas bibliotecas públicas, bibliotecas das faculdades, biblioteca de entidades associativistas como o SESC, no sebo, né? Você encontra, assim, se você é como eu, que adora folhear, adora cheiro de livro, então um lugar certo é no sebo. Tem estante virtual, que é um sebo online fantástico, que reúne dezenas de sebos outros, que você às vezes encontra uns preços bem bacanas. Mas se não quiser gastar, a minha dica para você é biblioteca pública ou mesmo no Google. Existem centenas e centenas de sites com histórias fantásticas. Bom, o meu próprio blog traz muitas histórias para vocês, né? O meu podcast também. E a minha dica bacana, ó, é isso aqui, ó. Projeto Gutenberg. Tem milhares de obras ali em várias línguas. Infelizmente, em português são poucas em comparação com as outras, mas tem coisas boas que você acha ali cascavilhando, né? E outra bacana, muito bacana, é nacional e muita gente não conhece ainda, é o domíniopublico.gov.br. Tem obras, gente, para tudo quanto é área, inclusive da contação de histórias. É de graça e você pode usar à vontade. Agora, no Código de Ética do Contador, pelo menos uma coisa particular minha, que eu acho bacana quando as pessoas fazem, é quando você vai contar a sua história, você dizer onde você leu. Por exemplo, eu vou contar para vocês Viva Deus e Ninguém Mais. Essa história eu encontrei no livro Contos Populares do Brasil, do mestre Luiz da Câmara Cascudo. É uma deferência à pessoa que criou a história, ou que pelo menos compilou a história, né? Na Europa, você não pode... Oi? A professora Paula falou. O livro que você comentou é o Contar Histórias, Arte Sem Idade, de Beto Coelho. Isso! Perfeito, isso. Que eu relaciono aqui na parte ali de literatura recomendada. É isso aí. Ih, professora, show de bola. É muito bom esse livro. Inclusive, se eu não me engano, já está em domínio público. Você já... Não que ela seja tão velha a ponto de estar em domínio público, né? Mas você já encontra em PDF. Eu não sei se ela disponibilizou em PDF. Eu sei que você encontra já bastante coisa. Então, como eu estava falando, na Europa, né? Eu não sei se em outros países também tem esse código, você precisa da autorização do autor para contar uma história, né? Aqui no Brasil ainda essa coisa não está muito organizada, mas eu acho super de bom tom você dizer, olha, esse livro aqui é a história de onde eu encontrei a história que eu vou contar para vocês. É importantíssimo isso, até para fortalecer os nossos escritores. Enfim, citando a magnífica psicóloga e escritora Clarissa Pinkola Estés, em Esse O Dom da História, que é um livrinho curtinho, tem uns 20 páginas, que é uma delícia de ler.
que é uma fábula sobre o que é suficiente na vida da gente, ela fala: não existe um jeito certo ou errado de se contar uma história. Talvez você se esqueça do início, do meio ou do final, mas um pouquinho de sol nascendo através de uma pequena janela também anima o coração. Ou seja, só o fato de você estar ali, olhando para a pessoa e querendo entregar para ela um presente tão bonito quanto uma história que você gostou, vale a pena. E para quem acha que não sabe contar história, a minha dica para vocês é: treine na frente do espelho, grave com o celular, conte para os seus familiares, para os amigos. Tem que praticar, meu amor. Vai praticando, que aos poucos você vai se sentindo mais seguro. E quando você tiver aquela certeza que sabe entregar uma história, aí o mundo que se cuide, porque ninguém vai lhe segurar. Que seja bem-vindo mais esse contador, mais essa contadora de histórias, porque o mundo precisa de vocês. O mundo precisa de nós. Eu preciso de vocês. Viu, gente? Que as histórias nunca se percam, nunca sejam colocadas na triste noite do esquecimento, mas sejam sempre contadas para que a gente continue vivos. E antes de me despedir, eu tenho um presentinho para vocês. Hoje, Dia, né, Nacional do Livro, da Biblioteca, eu estou trazendo para vocês aqui, ó, meu e-book, A Arte de Contar Histórias e algumas histórias para contar. Aqui tem todo esse material que eu vim falando para vocês aqui, nessa tarde gostosa em que eu falei para caramba, me perdoem, mas tem ali, e tem também muitas histórias, então 15 histórias que eu gostei muito de contar, histórias que funcionam, e eu dou umas dicas de como você contar histórias. Histórias existem as mais variadas, histórias que você conta com auxílio de um livro, como eu falei, histórias que você conta com auxílio de uma luva de contar histórias, que eu vou mostrar nesse meu livro aí, ou histórias que você conta desenhando, histórias com dobraduras, que chama origami, e tem histórias com kirigami. E eu gostaria de dar a vocês aí o QR Code, quem quiser escanear agora ou depois, me segue aí no Instagram, me manda um alô, que aí eu mando para vocês o livro, é em PDF, não é um livro pesado, tá? São 75 páginas, que eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Contando toda essa minha experiência e algumas coisas que eu acho bacana. E eu vou detalhando para vocês essas características que são importantes para um contador de histórias ter, né? Estudar a voz e os personagens e tal e tal. Deixa eu parar aqui de fazer essa... Ok, agora que eu estou vendo um bocado de gente. A Nelly Coelho falou, ela tem um livro fantástico sobre literatura infantil, sim. Eu tenho, se eu não me engano, é o Dicionário da Literatura Infantil, um livrão grossão assim, que é sabedoria pura. Então, gente, para terminar, como a gente está vivendo aí dentro de alguns dias o Halloween, e muita gente, Halloween é coisa do demônio, sei lá o que, gente, é uma coisa cultural, santa paciência. Eu vou contar para vocês rapidinho uma história utilizando origami e kirigami. A história se chama A Casinha Laranja. Eu vou contar rapidinho, tá? Se vocês forem contar mesmo, tá no meu livro essa história. Vocês, saboreiem a história, viu? Se permitam curtir a história. Ok. Era uma vez uma bruxinha que estava com bastante frio e resolveu sair por aí para procurar um lugar onde pudesse morar. De repente, na floresta, ela achou um lindo pedaço de papel laranja. Que cor tão rica! Eu vou poder fazer a minha casinha. Então, ela olhou bem para aquele papel laranja bonito e, dobrou no meio. Eu já sei como é que vai ficar essa minha casinha. Aí, olhou, já sei! Já tenho uma ideia perfeita para minha casinha. Ela pegou a tesourinha que sempre andava com ela, olhou aquele papelzinho que ela dobrou. Observe onde eu vou cortar aqui, E ela diz assim, a casinha, primeiro que tudo, tem que ter um telhado. Muito bem, vou dar um telhado bem bacana para minha casinha. Cortou aqui, um telhadinho. Peraí, como eu vou entrar nessa casinha? Preciso de uma porta, mas tem que ser uma porta que entre meu chapeuzinho de bruxa. Então, peraí, deixa eu olhar aqui, meu chapeuzinho, ele é um pouquinho inclinado assim, é pontudinho.
Então, vamos lá. Pego a minha tesourinha mágica, clique, 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 e vou cortando, fazendo aqui, ó. Aqui a entrada do meu chapeuzinho de bruxa. Muito bem, vou cortando, tchu. A parte do corte chama kirigami, viu, gente? Ah, minha portinha! Aí a bruxinha entrou na casinha. Que casinha tão aconchegante! Ai, mas que calor tá fazendo aqui dentro! Ai, o que será que essa casinha precisa, hein, pessoal? O que vocês acham que eu poderia fazer para entrar um pouquinho de ar, de luz? Célia está me olhando ali, é o quê, Célia? Uma janela! Que ideia tão maravilhosa! Eu vou fazer uma janelinha para me ajudar, vou dar uma dobradinha aqui, mais ou menos aqui é um bom lugar para ter minha janelinha. Vou dar um clique. Ah, minha janelinha! Clique, 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 janelinha. Ah, minha janelinha, clique, clique, clique. Ok. E aqui minha casinha. Peraí, deixa eu fazer mais assim, porque senão vai ficar muito apertadinha minha janelinha e eu gosto de ver o movimento todo da rua. Ou melhor, da floresta. Aí ela cortou a janelinha, botou logo a carinha de fora assim. Que janelinha tão agradável! Estou sentindo essa brisa gostosa, embora esteja um pouquinho frio, mas está gostosinho. Aí ela olhando ali pela janelinha, quando ela escuta um barulho. Aí ela apruma assim o olhinho, ó. Que foi que ela viu ali no meio das flores, no meio das árvores chegando? Uma fantasminha! E vinha chorando toda. E ela chama, fantasminha! Ó, fantasminha, vem cá! Qual é o seu problema? O que está acontecendo? A fantasminha, eu não tenho onde morar! Eu estou sozinha no mundo, perdi minha casinha! E a bruxinha, que bobeira! Venha morar comigo! Eu vou ficar muito feliz de ter uma amiguinha fantasminha. Mas, peraí, eu vou fazer para você uma portinha toda especial, só para você. Deixa eu olhar para você, deixa eu ver seu formato. É mais ou menos assim. Tá, peraí, fica aí que eu vou fazer aqui uma portinha para você entrar. Muito bem, vai fazer aqui um triângulozinho, que é mais ou menos a forma da minha amiguinha fantasminha. Ah, muito bem! Aqui, ó, fantasminha, essa fica sendo a sua portinha para você entrar, tá bom? Ai, muito obrigada! Aí ela entrou na casinha e as duas, ó, numa felicidade danada. Que casinha gostosa! E aí, gostaram da casinha das amiguinhas? Será que vocês queriam dar uma entradinha, olhar também? Vamos entrar? Vamos olhar? Vamos? Vamos olhar, vamos olhar! Uma casinha! Que maravilha! Que legal! Não é, gente? As crianças adoram quando elas fazem, principalmente, e vê que aquela casinha virou uma abóbora de Halloween. Que bacana. Pois é isso, gente. Ó, muito obrigada pela oportunidade. Me perdoe se eu falei muito e estou aberta aqui para vocês perguntarem o que quiserem. Se é que a gente ainda tem tempo, gente, perdoe, eu falo muito. Não imagina, a gente deixa uns 10 minutos aí para perguntas. Obrigado pela apresentação, maravilhosa. Espero que o pessoal tenha gostado, pelo que eu estou vendo aí. O pessoal gostou, está elogiando aí no chat. Se quiser falar alguma coisa, pessoal, pode abrir o áudio e comentar. Ana, tem alguma coisa para falar? Olá, eu quero agradecer a Gabi. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada pela disponibilidade, né? É tão importante, né, a gente incentivar a leitura, né? Eu quero só agradecer mesmo pela disponibilidade, né, da Gabi. E o livro, já estou baixando aqui, que eu quero ler o seu livro. Muito legal, parabéns, viu, Gabi? Muito obrigada. Obrigada. Vocês preferem que eu coloque aqui o link para vocês baixarem o livro? Peraí, então só uma miquetita que já vou pegar isso. Peraí. Aproveitando também para parabenizar, assim, foi um momento super leve, super agradável. Eu sou suspeita de falar porque eu amo, né? Eu faço tudo com história, tudo. Acho que a história ela está em todos os momentos. E aí eu aproveito a oportunidade para isso poder ser continuado, não só hoje, num dia especial, mas que a gente possa ter mais oportunidades, inclusive dos participantes também participarem, né? Ter momentos, assim, oficinas, acho que é muito legal. E outra questão também, quando vocês questionaram sobre
a forma correta de contar uma história, eu acrescento, além de tudo que foi dito, acho que é o estilo, né? Cada um de nós tem um estilo mais próprio da gente. Aí eu acho que esse estilo conta muito, né? Sobre a maneira como eu vou contar tudo isso que foi colocado e mais o estilo. Perfeito, professora. E como é que a gente encontra esse estilo? É justamente nesse tentando e acertando para a gente ver como é confortável. Por exemplo, a minha primeira vez, que vocês viram ali, que eu contei vestida de Branca de Neve. E aquele não é o meu estilo. Por que eu escolhi uma cigana? Porque os ciganos vivem pelo mundo, eles viajam pelas várias culturas e, com certeza, eles trazem um bocado do que houve nessas culturas. E o contador de história é isso, né? Ele vai tecendo, fazendo essa tessitura dele com esses pontos, essas linhas que ele vai arrebanhando. Professora, perfeita a sua colocação. Pessoal, a oficina foi gravada, queria frisar. E quem preencheu o formulário no chat vai receber por e-mail, né, o certificado e também a gravação da oficina e também o link do livro de Gabi. Agora Mário, eu vou dar para vocês. Queria agradecer o Mário e a Gabi, muito obrigada, acho que foi assim incrível. E, bom, para mim, né, que sou uma defensora aí das infâncias, eu acho que ter espaços, né, é claro que a gente está falando aqui de todas as idades, das histórias, né, que perpassam aí por todas as gerações, mas trazer um pouco dessa condição infante para a universidade, né, da ludicidade, né, das narrativas, é extremamente importante, né, e a ludicidade, né, como um todo, a fantasia. Então, muito obrigada, Gabi, né, por todos esses aspectos, tanto teóricos como práticos, né, eu acho que ficou muito, muito bacana essa dinâmica, e Mário, né, obrigada pela organização, pela mediação. Obrigado, professora, por participar também, obrigado a todos. Eu que agradeço. A cada Eu quero parabenizar a rede de bibliotecas, eu não conhecia, vou fuçar, né, na internet, dar uma olhadinha, parabenizar por essa sensibilidade, né, trazer Gabi, e parabenizar, agradecer mesmo, de coração, esse conteúdo tão profundo, tão transformador, tão pertinente para a gente, que ela trouxe de uma forma leve, né, lúdica, como uma ótima contadora de histórias, mas que é muito, a gente, a humanidade, a gente precisa muito, adulto, criança, então foi muito bom essa partilha. Parabéns, Gabi, obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, assim, o assunto é enorme, ele não se esgota nunca, e cada um tem, como a professora Josefa falou, que eu estou doida para ver ela contando história. É isso, gente. A história, o estilo é seu, o estilo é próximo, por isso que é tão rico o mundo ter contadores de histórias os mais variados, porque cada um é um tesouro, assim, precioso, que a gente... É como os livros são preciosos e os contadores também, as pessoas são. Cada pessoa é um livro para a gente, né? A gente desvendar. Exatamente, Gabi. Cada contador de história tem seu estilo, não tem estilo aquele delimitado. Cada pessoa conta do seu jeito e com o coração, é o que vale. Claro, passa emoção diferente. Eu tive a oportunidade de ver você pessoalmente contando histórias e outras contadoras. Cada um emociona de um jeito. Cada coisa funciona para uma. Não existe como a Clarissa Pincola Estes falou. Olha só que intimidade. Clarissa falou, não existe certo ou errado. Você tem que encontrar você como contador de histórias. Se é com roupa de cigana, que é o que me identifico até pelas minhas raízes por parte do meu avô materno, né? É uma forma até de honrar e de lutar contra o preconceito, né? Mas aí você que sabe se é com roupa assim, se é com roupa assado, se é com boneco, se é sem boneco, se é com voz, se é com chapéu. E é contigo mesmo. Ya está? Muitas graças para todos, Lili, muitas graças a você, carinho. Muito obrigada, gente. Onde é que você encontra contadores de história? Muitos no Face, tem grupos e mais grupos lá, trocas fantásticas de histórias, né, professora Josefa? Professora Paula, tem trocas fantásticas ali, vocês podem ficar sabendo de eventos, né, de oficinas e tal e tal. E quem quiser falar comigo, precisar de uma dica, ou mesmo jogar a conversa fora, estou à disposição e adoro conversar, como vocês já perceberam. Me procura no Instagram, me procura no Face, mandam ali uma mensagem de fumaça, que para mim vai ser uma felicidade muito grande, viu? Muito obrigada, amei, vocês me agradeceram muito.
Obrigado, Gabi. Só tenho gratidão. Obrigada. Gratidão sempre por você proporcionar esse momento para a gente. E aqui no chat eu deixei os links dos contatos das bibliotecas, os horários de atendimento, a programação das bibliotecas Ânima. Estão todos nesse Alme Links. Você encontra todos os contatos dos bibliotecários de todas as bibliotecas, viu? Deixar registrado. Eu não podia furtar, eu estou agradecendo, mas agradecer Gabi. especialmente a vocês, Bibliotecas Ânima, por terem pensado nessa série de ações culturais que vocês vêm desenvolvendo, que eu assisti a do Machado de Assis, foi estupenda. E vocês têm feito um trabalho fantástico. Muito grata, viu, a vocês, pelo convite, a mim, e pela produção desses eventos aí. Obrigada, pessoal, por estar aqui conosco nessa tarde, pelas contribuições. Deus abençoe cada um de vocês e faça vocês muito felizes no caminhar. E eu espero que seja contando histórias cada vez mais, porque o mundo precisa disso. Verdade, Gabi. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado pela participação de todos e até breve, viu? Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, Gabi. Tchau. Valeu. Obrigada, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos para todos. Me voy. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau, Gabi. Obrigada. Parabéns. Você foi maravilhosa. Sensacional. Arrasou. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada, dona Nancy. Obrigada, pessoal. Hasta luego. Me voy. Bye, bye.